tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica para vocês, mães, que têm crianças que têm muita dificuldade aí para abstração, para ter noção de causa e efeito das coisas, a sequência da semana. E tudo isso vai implicar lá na frente para contas e interpretação matemática, de problemas matemáticos, de interpretação de texto. E a gente começa com uma dica específica de orientação temporal. Você precisa organizar a sua criança dentro do nível de tempo e espaço. E ela pode acontecer, ela precisa acontecer desde quando ela é bebezinha, né? A gente pode já mediar essa criança desde pequenininha. E o interessante disso tudo é que eu posso oferecer para vocês alguns recursos que a gente já utiliza dentro do consultório, que muitas mães já utilizam em casa e que tem outras que vão poder se beneficiar agora disso aí, tá? Para qualquer criança menor, o interessante é a gente começar a falar sobre o tempo numa medida de tempo cada vez menor, da medida menor para maior. Uma criança de 4 anos, por exemplo. Vou começar a trabalhar com o tempo com ela, observando a transferência de qualquer sólido, de líquido, que saia de um lado para o outro. Nesse vídeo aqui, eu explico para vocês sobre a noção de processo que a gente pode estar trabalhando com o nosso filho, porque aí ele vai estar entendendo que tudo tem um tempo para acontecer, existe um processo para acontecer, que é um exercício de transferência de sólidos. E a mesma coisa a gente faz com um trabalho com uma ampulhetinha como essa, onde ela vai percebendo que as coisas vão acontecendo à medida que o tempo vai passando. Essa ampulheta é de 3 minutos, mas o ideal é que você comece calculando lá o tempo do micro-ondas de 1 minuto. O que a gente consegue fazer nesse tempo pequenininho de 1 minuto? Será que eu consigo amarrar o cadarço? Colocar uma blusa? Colocar as 2 meias no pé? São exercícios simples que vão dar para ele uma noção de tempo, o que dá tempo, o que não dá tempo em 1 minuto. Quando essa criança já vai crescendo e adquirindo essa noção de 5 minutinhos, olha, você está brincando, daqui 5 minutos eu volto para a gente tomar banho. Ela vai criando uma ideia desse tempo, de quanto tempo passou, se foi muito tempo ou se foi pouco tempo para ela. Para as crianças, 5 minutos é muito tempo para algumas coisas. O interessante disso tudo é, após você começar a trabalhar com a medida de tempo pequena, você começar a trabalhar com a medida de tempo de 1 dia. Eu decidi gravar esse vídeo montando um quadro de rotina justamente para orientar essas mães que geralmente vêm até o consultório. Eu quero que vocês entendam que o ideal agora, no início, é fazer essa criança entender a medida de 1 dia. Então, o que acontece em 1 dia? Tenho a parte da manhã, da tarde e da noite. E aí eu vou começando a estruturar com essa criança. Por exemplo, vou dar o exemplo do próprio João Pedro, de 4 anos. O que você faz pela manhã? Né? E aí ele vai me respondendo, eu vou para a escola. Então, se o meu filho vai para a escola pela manhã, aí eu vou com ele marcar todos os papeizinhos de escola e aí ele vai colocando. Eu ainda não vou trabalhar a medida da semana, mas só do dia. Na escola, de tarde, o que você faz de tarde? Eu faço judô. Então a gente vai colocar o judô aqui. E de noite, o que você faz? De noite a gente vai fazer a tarefa de casa. Depois a gente vai se arrumar para dormir. Então a gente vai colocando os papeizinhos das atividades dentro da rotina diária dele, de acordo com a rotina que você definir junto com a sua criança. Então o ideal é que a partir daqui, da medida de 1 dia, você estruture a semana. Então eu montei dentro de um quadro semanal, só de segunda a sexta, porque a gente precisa estruturar uma rotina que aconteça sistematicamente, tá? Então eu posso colocar aqui, então a gente faz judô de segunda e de quarta. Então a gente coloca aqui. Na escola o dia do brinquedo é só na sexta-feira. A gente coloca na sexta-feira. A natação é dia de quinta, à noite.
aí vai pra noite. A tarefa de casa, então a gente vai colocando, estruturando as atividades, onde ele vai movimentar e estruturar ali junto com você. A partir dali, a gente vai colocar a hora. Então, eu tô trabalhando primeiro períodos, dias e ali vem a hora. A partir do momento em que essa criança vai amadurecendo essa noção de causa e efeito, que o tempo passa e que a gente começa de manhã e depois vem pra tarde e depois é de noite, depois o ciclo se repete, é que ele vai ter estrutura para fazer aí um quadro semanal, tá? E entender que de segunda a sexta ele tem uma rotina fixa. Aí geralmente no sábado e no domingo ele tem uma rotina mais variável. E aí é nesse momento em que a gente começa a estruturar a criança desde pequena a entender essa noção de tempo e de espaço que cabe dentro de um tempo, ok? A partir dali, com as crianças maiores, a gente vai mostrar também um quadro mensal. Então, essa estrutura de tempo já de um mês, né? Entender que uma semana são 7 dias e que 4 ou 5 semanas corresponde a um mês, a gente vem para um quadro maior que deve ter em casa, que deve ter na estrutura do quarto dessa criança, para que ela se organize e em qual tempo ela tá ali, em qual dia, quanto tempo falta para ela para chegar ao dia do aniversário e tudo. Então eu organizei esse quadro aqui com fita colorida e numa estrutura onde eu consiga até escrever também. Eu vou olhar aqui, por exemplo, a gente está em outubro, né? Então eu vou colocar os dias que são mais importantes do mês, por exemplo, dia 12. Dia 12 é o dia das crianças, né? E geralmente as crianças ficam contando os dias para chegar lá. É legal para que ela entenda que essa estrutura de tempo, ela passa, né? Ela começa a ser estruturada e que vai chegar o dia das crianças. Então a gente vai colocar também o dia da prova, dia 8, vai ser o dia que começa a semana de provas. Prova de quê? O dia do aniversário. Tá vendo? E aí cada dia que for passando, o ideal é que ela vá lá e risque esse dia. Hoje é sábado, então no final do dia ela vai lá e risca o dia. Então, ela sabe que tem tantos dias para começar a prova, ela precisa se organizar, ela tem esse tempo, esse período de tempo para se organizar para a prova tal, né? Ou na semana do aniversário, ela saber que está chegando a semana do aniversário dela. É importante para que a gente tenha crianças até tendo ideias de recompensas a longo prazo e não apenas imediato, menos ansiedade para as coisas e entender que as coisas vão acontecer no tempo certo. Essa dica também é interessante para a organização temporal e da vida escolar, dos trabalhos, das provas dos adolescentes. Muitas vezes eles se perdem nesse processo e perdem data de prova, de dia de entrega de trabalho e assim começa a virar uma bola de neve de problemas escolares que poderiam ter sido evitados. Se você gostou dessa dica, deixa o seu joinha, dê o seu like, comenta aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida, quem sabe ela pode virar o próximo vídeo. Compartilha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Tchau. Oiê, tudo bem? Desculpem o terremoto. Coloca aqui o vídeo. Arruma seu cabelo.